atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, olha pra esquerda, antes de atravessar a rua. Observe bem as placas, elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Viram aqui nosso cenário, não é? Que legal, né? Natal está chegando, né? Que ele traga muita luz, muita paz para todos nós, né? Vamos celebrar aí o nascimento do menino Jesus, né? Para quem não lembra, o Natal significa isso. Então, nesse clima natalino, né? Não podemos esquecer das nossas aulas também. Então, hoje nós vamos falar sobre o trânsito. Acho que deu para vocês perceberem, né? Pela decoração e pela música também, né? Que falava aí de sinal vermelho, amarelo e verde, não é isso? Então, o que é o trânsito, na verdade, né? O trânsito, né, é o tráfego de pessoas e veículos, ou seja, pessoas e veículos caminhando, utilizando o mesmo espaço, né? As pessoas que caminham no trânsito são chamadas de pedestres, né? E as pessoas que estão lá nos seus automóveis, não é? São os motoristas, quem anda, né? Quem pilota moto, né? São os motoqueiros, né? Mas devemos prestar muita atenção às regras, né? De boa convivência no trânsito, isso mesmo. A gente falou tanto de cidadania, não é? Nesses últimos tempos aí, nessas últimas aulas, e não poderia faltar cidadania também no trânsito, que é muito importante. Sabe por quê? Infelizmente, muitos acidentes que acontecem no trânsito, eles acontecem devido, né, à falta de atenção, à falta de respeito com o outro, né? Muitas vezes o motorista está lá, ó, dirigindo o carro e mexendo no telefone, aí não vê um pedestre que está atravessando a rua, ou não vê que o carro da frente parou e ele bate naquele carro. Então isso é uma falta também de cidadania, né? Porque a cidadania nada mais é do que a gente respeitar não só as regras para viver bem em sociedade, mas principalmente a gente pensar no outro também, né? Não pensar apenas no nosso bem-estar, ok? Então a gente deve prestar muita atenção a essas regrinhas, tá? E também tem aquelas dicas de como a gente se comportar no trânsito para que nada disso aconteça. Ninguém quer um acidente aí, Deus me livre, certo? Então a gente deve o quê? Atravessar a rua sempre na faixa de pedestre, não é? Claro, onde tem, tia, mas eu vou atravessar a rua, não tem nenhuma faixa de pedestre aqui, o que é que eu faço? Infelizmente tem alguns lugares que não tem faixa de pedestre para nós atravessarmos. Então a gente deve, né, prestar muita atenção e como diz a musiquinha, né, olha para um lado, olha para o outro para ver se não vem nenhum carro para que a gente possa atravessar em segurança, ok? Mas onde tiver a faixa de pedestre, a gente deve dar prioridade à faixa de pedestre. Por quê? O nome já diz faixa de pedestre por onde nós caminhamos. Os carros devem parar, tá? Mas vocês sabiam que existe um órgão, né, que é responsável por regulamentar toda essa questão de trânsito, cuidar das multas, fiscalizar quem está seguindo essas regras e quem não está seguindo? Sabe como é o nome desse órgão? É o DETRAN, certo? É o Departamento de Trânsito, tá? De cada estado tem Departamento Estadual de Trânsito, né? Então o estado de Pernambuco tem o seu DETRAN, o estado do Ceará, de São Paulo, todos os estados aí, cada um tem o seu DETRAN. Então eles fiscalizam tudo isso para ver quem está fazendo tudo direitinho. Se a gente foge dessas regrinhas aí, ó, do trânsito, pode levar uma multa. O papai e a mamãe sabem muito bem disso, né? Então quem dá essas multas, né, quem aplica essas multas são o DETRAN. E a gente às vezes não fica nem sabendo, ó, porque eles estão lá, ó, no cantinho deles estão vendo e anotam a placa do carro, da moto, e essa multa chega na casa das pessoas, tá certo? Isso de quem faz coisa errada. Mas vamos lá que nós temos várias plaquinhas e em cada uma delas tem algo relacionado ao trânsito, tá certo? Tia, vai abrindo e aos pouquinhos a gente vai conversando sobre elas, tá bom? Vamos seguir aqui a sequência, tá? Como tia não vai fazer um sorteio,
Vamos aqui para o número 1. O que diz aqui no número 1, né? Nós temos logo uma placa vermelha, não é? Uma placa de advertência. Vamos aí, parar, né? A placa está escrito pare. Essa placa vermelha aqui com o nome pare, ela significa que é uma parada obrigatória. Ou seja, na avenida onde eu estiver passando, que tiver essa placa, pronto, então, como eu estava falando, né? Se eu estou em uma avenida, uma rua que tem essa placa, eu devo parar o meu carro, mesmo que não tenha o semáforo, e observar, porque se tem essa placa pare, quer dizer que ali deve ter um cruzamento, pode vir carro em outra direção, pode ser lugar de muito tráfego de pedestre, então a gente deve ter muita atenção, tá certo? Vamos lá. Essa daqui é conhecida de vocês. Acredito que essa daqui vocês sabem. A letra E, né? Com esse corte no meio. Quem nunca viu, né? Na frente de uma garagem, né? No portão de uma garagem, sempre tem. Porque quer dizer que é proibido estacionar, tá? Esse E é de estacionar. Então tem a placa que pode estacionar, que é só, não sei se eu coloquei aqui ou não, que é só esse círculo vermelho com a letra E no meio, então quer dizer que pode estacionar, é legal. E quando tem esse tracinho aqui cortando o E, quer dizer que não pode estacionar, tá certo? Ali pode ser uma garagem, pode ser a entrada de alguma loja, de algum restaurante, então o carro não pode parar ali em frente, tá certo? Eu não posso estacionar o meu carro naquele lugar. O carro, a moto. Vamos ao número 3. Número 3 também vocês conhecem. Deixa eu colocar assim que fica mais fácil para vocês verem. Esse aqui tá dando para ver direitinho. Esse aqui é um semáforo de veículos. Por que de veículos? Porque tem o de pedestre também, né? Então o semáforo de veículos é esse aqui que tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Tá certo? Então, quando o sinal de veículo, né, o semáforo de veículo está vermelho, quer dizer que o carro vai parar e nós pedestres vamos passar, tá certo? Quando ele fica amarelo, né, o carro vai ter atenção, ele diminui a velocidade, porque ele precisa ver se o semáforo vai mudar para a cor vermelha ou para a cor verde. Por isso que o amarelo significa atenção, tá? O carro ele não para, mas ele diminui a velocidade porque ele tem que ver qual das duas cores o semáforo vai ficar. E o verde, não é? A cor verde quer dizer que o carro pode passar. E nós pedestres vamos parar, tá? Nós vamos esperar o carro passar para depois atravessar. Vamos ver aqui o número 4. Deixa eu tirar aqui o nosso pisca com cuidado. Pronto. Aqui, olha, coincidência, um semáforo de pedestre, tá? Nesse caso, tem até os bonequinhos sinalizando, ó. Geralmente, nos semáforos de pedestre vem assim, com o bonequinho. Então, nós temos apenas 2 cores, o vermelho e o verde, tá certo? Então, quando o semáforo de pedestre está vermelho, nós, pedestres, paramos e os carros passam, tá bom? E quando o semáforo de pedestre está verde, certo? Nós pedestres passamos e os carros eles param, ok? Uma coisa que tia esqueceu de falar para vocês sobre a questão do trânsito, né, da gente respeitar. Quem gosta de andar de bicicleta, né? Então, em algumas cidades, na nossa cidade, não é o caso, né? Infelizmente. Quem sabe futuramente, não é? Mas existem as ciclovias. E existem também em cidades maiores, né? Como São Paulo, Recife. Existe também uma faixa exclusiva para os ônibus, tá? Uma faixa daquelas das pistas, como a gente costuma falar, digamos assim, né? Onde só passa ônibus, carro, moto não pode passar, ali é só para ônibus. E existe também a faixa de ciclista, tá? Então eles vão, é como se fosse uma pista, como a gente costuma falar, né? Aqui, ó, estão vendo aqui no cartaz tem, ó, essa faixa vermelha aqui, ó, é só para bicicleta. Então, quem vai para o trabalho, então em cidades maiores, a gente costuma ver muito isso, porque o trânsito é muito grande, são muitos carros, e se eles forem assim, ó, de bike, de bicicleta, eles vão economizar tempo, certo? Então, vamos lá. Temos agora, deixa eu ver, ó, falamos tanto dela, né?
que ela resolveu aparecer aqui, a faixa de pedestre, tá? Que a gente já falou no comecinho da aula, né? São essas listras brancas aqui, que elas são utilizadas para que a gente atravesse em segurança, porque o correto é o carro parar antes da faixa de pedestre. Porém, tem alguns apressados, não é? Que quando vão passar, muitas vezes eles param o carro assim, ó, no meio da faixa de pedestre. Aí o que acontece? Se algum desses guardas do Detran, alguns fiscais de trânsito verem isso, eles podem multar, tá certo, gente? Que é errado. Vamos para o número 6. Está quase acabando os nossos cartazes. Aqui, ó, nós temos essa placa que tem 60 km por hora. Então, essa placa aqui está indicando que naquela faixa, naquele local, eu só posso passar até a 60 km por hora. Caso eu passe acima dessa velocidade, eu posso também receber uma multa, tá? Quem costuma ir para Gravatá, Recife, eu não sei se já observaram que na frente daquela escola, no IAPE, né, tem uma placa dessa, que a velocidade é 60 km por hora, não é? É como se fosse um radar, e ela fica com umas luzinhas assim, piscando. Então, o carro que passa ali a mais de 60 km por hora, lá dentro tem uma câmerazinha que eles tiram a foto, eles fotografam aí a placa do carro e a pessoa recebe a multa, tá certo? Então, isso aqui é o limite de velocidade, onde tem, pode ser 50 km, 80 km, aí você tem que respeitar essa velocidade que tem aqui. Ó, por fim, nós temos aqui, olha, uma placa diferente, uma placa amarela, não é? Essa aqui é. Ela tá, ó, sinalizando aqui que é uma área escolar, certo? Deixa eu ficar aqui. Ó, a gente tá vendo aqui uma criança atravessando com uma lancheirinha na mão, ó, o papai, né? Que aqui os bonequinhos a gente não sabe quem é o papai. Se fosse a mamãe era um vestidinho, né? Então aqui deve ser o papai, ajudando a criança a atravessar. Então, geralmente, quando tem uma escola, numa avenida que tem muito trânsito, não é o caso da nossa, né? Que a rua onde fica a nossa escola é tranquila, não tem tanto trânsito. Mas quando é, né, naquelas ruas muito movimentadas, nas avenidas, aí é necessário colocar, porque os carros vão passar com menos velocidade aqui, tá certo? Então, essas placas amarelas, elas são mais para sinalizar, né? Dar uma... indicar alguma coisa. Geralmente usa quando tem lombada, né? Que a gente chama às vezes de quebra-mola. Aí vem essas placas amarelas. Quando vem animal na pista, então vamos lá, é de alerta, tá? Serve de alerta, né? Tanto é que a cor é bem chamativa, né? Então vamos lá. No nosso livro de cidadania, tá? Vocês vão abrir na página 106, opa, que fala um pouquinho sobre o trânsito, e na página 107 também, tá? Depois nós vamos para a página 108, onde tem a nossa atividade, tá bom? Então, na primeira questão tem assim, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, trânsito. Número 2, semáforo. E número 3, pedestre. Tá fácil, que tudo isso a gente falou, né? Então, que anda ou está a pé? Quem é? É trânsito? Não, né? Alguém falou aí pedestre. Aí eu vou lá e coloco o número 3, tá certo? Na segunda questão diz assim, responda, na letra A, como é o trânsito onde você mora? Aí você vai falar, o trânsito na nossa cidade, ele é um trânsito tranquilo ou é um trânsito muito agitado, muito movimentado? Eu particularmente acredito que é tranquilo, não é? A gente não vê grandes movimentos, engarrafamentos de carro, não é isso? Então, assim, minha opinião, eu acho tranquilo. Mas aí fica a critério de vocês, tá? O que vocês acham. Na letra B, as pessoas, na sua opinião, respeitam o trânsito ou, na sua comunidade, as pessoas, vocês acham que as pessoas respeitam o trânsito? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Eu sou pedestre, né? Eu ando muito a pé por aí. E é um absurdo, às vezes, quando a gente vai atravessar a rua. Porque é raro quando chega um motorista e para que você possa atravessar. Às vezes o motorista para, você vai atravessar. Quando você está atravessando, vem uma moto ou vem outro carro e quer passar, você fica perdido. Você não sabe se vai, se fica. Então, eu acho que falta mais respeito por nós pedestres, principalmente, tá? Mas entre os motoristas também falta. Terceira questão.
Claro que tia tá dizendo isso não são com todos, tá, gente? São alguns. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, na letra A, devemos atravessar na faixa de pedestre. Claro, né, gente? Isso aí. Podemos brincar na rua. Não precisamos respeitar os sinais de trânsito. E sei disso não. Devemos olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Na página 109, nós temos assim, ó, na quarta questão. Pinte as figuras que representam o que pode ser visto no trânsito. O que é que a gente pode ver no trânsito, né? A gente pode ver bicicleta, moto, pedestres, carros, trem, pessoas andando a cavalo e barco. A gente pode ver no trânsito. Trânsito, rua, né, gente? Avenida, pistas, BRs. A gente vê um barco passando ali? Acho que não, né? Aí depois tem assim, ó. Portanto, podemos dizer que o trânsito é a utilização das vias públicas por... Aí vocês vão escrever, tá? Pessoas, veículos e animais. Tá certo? Porque, olha, pessoas caminhando aqui, os veículos, tá? Que andam no trânsito, né? A gente não vai colocar um barco, um avião. Não dá, né, gente? E aqui os animais, que tem pessoas que andam a cavalo também pelo centro, né? Na cidade, você também a gente encontra. E na quinta questão, o que significa a sigla DETRAN? Faça também que a tia falou na aula, tá? E tem no resumo de vocês aqui no livro. Na página 110 tem uma musiquinha, tá? A tia não sabe cantar, a tia vai colocar só um pedacinho da musiquinha para vocês ouvirem. E a gente acompanha aqui no livro, tá bom? Acho que vocês já Leve a vida levemente, respeite o pedestre sempre. Vamos pequeninos, confortáveis no banco de trás. Não precisa tanta pressa, é na faixa que atravessa. Uma gentileza gera outra e adiante a gente vai pela rua da alegria. É azul nossa energia, fazer um mundo seguro, condutores do futuro. E aí, né? Acho que vocês já conheceram a voz aí do Mundo Pita, né? Então, o nome da música é Condutores do Futuro, tá certo? Tia não vai deixar eu tocar todo para não consumir aí muito tempo da aula. Mas como diz a música, né? O lugar dos pequenos, no banco de trás, sempre com o cinto de segurança, com aquelas cadeirinhas que são adaptáveis à idade de cada um, né? Os bebês, os maiorzinhos, até a idade de vocês aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E mais respeito aí no trânsito, mais compreensão com nós pedestres, tá? Quem tá aí de carro, pensem na gente quando a gente vai atravessar a rua, não vão a toda velocidade, não. Então fiquem com Deus e até a próxima.